Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje eu quero responder a seguinte pergunta com você. Por que em lugares mais altos faz mais frio? Vamos nessa? Então, vamos nessa. Por que em lugares mais altos faz mais frio? Qual que é a relação entre altitude e clima? Antes de mais nada, eu peço a você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, beleza? Me ajuda demais. Bora lá, então, responder essa pergunta logo? Primeiro, antes de responder a pergunta, vamos relembrar o que é altitude, tá? Altitude é a altura do relevo a partir do oceano. Pensa só, para você medir sua altura, você coloca lá a fita métrica lá no seu pé, né, e coloca o zero lá e mede sua altura, certo? Então, o ponto de referência, o início da medida é o chão, certo? Agora, para você medir uma montanha, não tem como você colocar o zero no chão, porque a montanha é o próprio chão. Então, você vai medir a montanha a partir do oceano. O oceano que é o 0 metros. Chama nível do oceano, nível do mar. Né? Então, os 0 metros, a partir dele, se mede a altitude, que é a altura de montanhas, de planícies, planaltos, enfim. Tá? Então, altitude é isso. Qual que é a relação da altitude com o clima? Quanto maior a altitude, né, menor será a temperatura, mais frio vai ser no lugar. Tá? E também menor será a pressão atmosférica. Lembra lá que a gente já fez uma aula, né, sobre a circulação geral do vento? E nessa aula sobre a circulação geral do vento eu comento sobre pressão atmosférica, mas beleza, eu posso falar novamente aqui, né? A pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre o chão. Esse ar está sendo puxado pela força da gravidade. E pensa comigo, onde vai ter mais ar pressionando o chão? Em um lugar de baixa altitude, olha só o tamanho da coluna de ar, ou em um lugar de alta altitude, que a coluna de ar é menor. Aqui tem mais ar, por isso aqui tem uma pressão atmosférica maior do que aqui. Então, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica e também menor será a temperatura. Por que isso acontece? Por que menor é a temperatura? Que é a principal pergunta que eu fiz no início do vídeo. É o seguinte, a rocha, ela segura mais calor com facilidade, certo? Isso é importante para você lembrar. Rocha segura calor com mais facilidade, assim como ela perde calor com mais facilidade, tá? Pensa só num clube. Lá no clube você tá lá descalço, curtindo, dia quente pra caramba, lá, tá suando. E aí você resolve entrar na piscina. Vamos supor que essa piscina, a borda dela é de concreto ou de areia, que seja. Aí quando você pisa nessa borda, que seja de concreto ou de areia, né, melhor ainda se fosse de areia, mas você pisa lá na borda, e aí você vai sentir muito quente esse lugar. Por quê? Porque a areia é uma rocha. O concreto ali é uma espécie de rocha também, né? Feita pelo ser humano, mas a gente pode considerar uma espécie de rocha ali. Mas pensa se for areia, né? Se pisa na areia, tá muito quente. Por quê? Porque a areia é uma rocha sedimentar, e essa rocha segura muito calor com ela. E aí, quando você entra na piscina, se a piscina não tiver nenhum resfriamento, a água vai estar fria, tá? Então, por quê? Porque cada um desses elementos, o ar, a rocha e a água, cada um deles tem um calor específico, né? Uma quantidade de calor específico para cada um, né? Por exemplo, a água, ela conduz calor 25 vezes melhor do que o ar. Então, é por isso que você, quando entra num chuveiro, num dia quente, você se refresca, mesmo a água estando quente. Justamente porque a água ela tem um calor específico, né, diferente do ar. Isso aqui é importante para a gente entender o seguinte, né? O calor do nosso planeta, ele não vem do ar. O calor do nosso planeta, ele vem das rochas. Portanto, o nosso calor, ele vem de baixo para cima, tá? O que acontece no nosso planeta? Então, vamos por partes. Primeiro passo, o nosso planeta ele não tem aquecimento próprio. O nosso aquecimento vem do Sol. Então, o Sol manda seus raios solares para cá. Esses raios solares entram na atmosfera e chegam às rochas, né, à nossa crosta terrestre. Essas rochas, elas vão refletir esses raios solares. Nessa reflexão, parte desses raios solares voltarão para o espaço. Inclusive, são eles que fazem com que a Terra seja visível no espaço. A Terra também não tem luz própria, né? O calor e a luz vêm do Sol. Outra parte desses raios solares vão ficar presos na nossa atmosfera pela camada dos gases de efeito estufa, que aí é o chamado efeito estufa, né? Eles voltam aqui para a superfície. Então, acontece esse movimento aí. Nas rochas, como elas seguram mais calor, elas vão segurar o calor desse raio solar. Então, o calor vai partir de baixo para cima. Tá? Então, o nosso calor ele vem principalmente das rochas, porque as rochas seguram o calor. Tá? Isso explica, por exemplo,
Por que que num deserto tem uma grande amplitude térmica, deserto quente, como o Saara, por exemplo, tem uma grande amplitude térmica durante o dia? Porque o Saara, ele é basicamente areia. E aí o que acontece? Durante o dia, a areia absorve muito calor. E aí, dela, sai muito calor para a superfície, para o ambiente. Aí, à noite, a areia, do mesmo jeito que ela absorve muito calor, ela perde muito calor. Então, à noite fica frio. Aí, a amplitude térmica fica lá de, sei lá, de 40 graus. Durante a noite faz 0 graus, durante o dia 40. É muito grande a amplitude térmica, né? Faz até mal para o ser humano. Beleza? Então, isso aí tem relação com a capacidade, né, da rocha absorver calor e por isso que ela que manda calor para nós. Então, o calor vem de baixo para cima, beleza? Quanto mais baixa é a altitude, né, menor é a espessura da crosta terrestre. Imagina, tá? Tem a crosta terrestre aqui. A crosta terrestre tem uma planície aqui, tem uma praia aqui. Então, a grossura dela, a espessura dela é essa. Agora, a crosta terrestre, onde tem uma montanha, a grossura dela já é essa. Então, perceba só, a minha mão aqui está no mesmo lugar. Então, a crosta terrestre numa praia é assim, numa montanha é assim. Pensa comigo, onde o raio solar ele vai sair mais forte, onde ele passar por menos rochas. Então, onde tem menos rochas? No exemplo A, que é uma planície, ou no exemplo B, que é uma montanha? No A. Aqui tem menos rochas do que aqui. Olha a camadona de rocha que tem aqui. Esse raio solar, quando ele entra aqui nessa camada de rochas da montanha, olha o caminho que ele tem que percorrer. Ele vai perder muito calor. E quando ele sair aqui em cima na superfície, ele sairá mais fraco, por isso mais frio. Enquanto na planície, na praia, ele vai sair bem mais forte, porque ele perdeu menos calor no caminho dele de reflexão, certo? Então, como a crosta é mais fina na região de planície, por exemplo, de baixas altitudes, é uma região onde o calor será mais forte, o raio solar sairá mais forte do que no topo de uma montanha. Então, por isso, quanto mais alto for o lugar, maior a altitude, menos calor vai ter, vai ser mais frio, menor será a temperatura, enquanto quanto mais baixo for o lugar, mais quente ele será, segundo a altitude. É claro que o clima ele é composto por vários fatores. Eu falei aqui já sobre eles, circulação geral, zonas térmicas, né? Além da altitude, nós temos também as correntes marítimas, as massas de ar. Então, são vários fatores que fazem o clima, tá? Mas, basicamente, a altitude tem esse processo. Exemplo, a maior montanha do mundo, todo mundo fala que é o Monte Everest. Ok, tá certíssimo, né? Tem a maior altitude a partir do mar. Porém, se você viajar, né, e pensar assim, qual que é a montanha que está mais perto do Sol? É uma montanha que está lá no Equador. Eu esqueci o nome dela agora, depois eu posso até colocar aí. Mas é uma montanha que está no Equador. E por que ela está mais perto do Sol? Porque a linha do Equador está mais perto do Sol. Basicamente é isso. E essa montanha no topo dela faz frio. Por que no topo dela faz frio se ela está na linha do Equador? Porque a altitude é muito elevada. Então, o fator altitude, mesmo ela estando em uma zona térmica quente, faz que no topo dela seja frio, certo? Então, por quê? Porque a camada mais baixa tem menos rochas, aqui sai mais quente o ar. Na camada que tem mais rochas, o ar lá em cima vai sair mais fraco, portanto, mais frio. Então, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Perceba só, a camada de rochas aqui, ó, é bem menor. Por isso que o raio solar, quando ele bater e refletir aqui, vai perder menos calor e sairá mais forte aqui do que aqui. Perceba nesse lugar mais alto, olha o tanto de rochas que esse raio solar vai perder, vai ser absorvido. Aí quando ele sai aqui, ele sai bem mais fraquinho. Por isso que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. A menor pressão, tem um outro fator também. A menor pressão também faz com que o ar seja rarefeito. Menos pressão atmosférica nas altitudes maiores faz com que tenha menos oxigênio. E menos oxigênio significa menos calor retido nesse lugar. Por isso que é o ar rarefeito, o ar com menos oxigênio. A gente vê muito isso em jogadores de futebol. Quando eles vão jogar futebol em cidades de maior altitude, eles sofrem, né? Porque tem menos oxigênio no ar. Então, a pessoa que está acostumada com mais oxigênio de lugares mais baixos, quando vai para um lugar mais alto, sofre, né? Passa mal, fica doente mesmo. Subir uma montanha não é um processo fácil. As pessoas sofrem, tem que ter um preparo físico muito grande para isso. Então, quanto menor a pressão, menos oxigênio. E aí, quanto menos oxigênio, menor será a capacidade desse ar de segurar calor. Porém, é importante dizer o seguinte, tá? Apesar desse processo aí da pressão atmosférica, né, fazer com que tenha menos oxigênio e menos capacidade de segurar calor nesse ar rarefeito, esse aí não é o principal processo. O principal processo da explicação do porquê
quanto maior a altitude, menor a temperatura, é em relação às rochas, tá? Esse aqui é um processo secundário que contribui também para o frio nas altas altitudes. Bom, relembrando então, por que quanto mais alto é o lugar, mais frio faz? Porque a camada de rochas, né, nesse lugar mais alto, ela é maior. E aí a gente vai ter que lembrar que o calor do nosso planeta ele vem de baixo para cima, vem das rochas para o ar. Que as rochas elas conduzem, elas seguram o calor com muito mais facilidade, tá? Então o que acontece? Na camada mais grossa, o que acontece é que o raio solar ele vai perder o calor dele no caminho dele lá de reflexão. E no topo da montanha, no topo da região mais alta, ele sairá mais fraco do que no topo de um lugar que tem menos rochas para segurarem o calor dele. Então, quanto mais rochas, quanto mais camada de rochas tem no lugar, mais perda de calor vai ter nessas rochas. E aí, no topo dela, na superfície, sairá mais frio. Então, por isso que quanto maior a altitude, mais frio faz. E o outro motivo, né, que aí é o secundário, é a questão do ar rarefeito. Quanto maior é a altitude, menos oxigênio terá no ar. E aí, por conta da pressão atmosférica, né? Porque quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. E aí, o que acontece? Com menos oxigênio no ar, vai ter menos retenção de calor também no ar, tá? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Certo? Bom, espero que você tenha aprendido, tá? Caso você tenha chegado até aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.